boa noite a todos, a todas vocês, né? Boa noite a todos que acompanham aqui o programa, acompanham o nosso podcast, né? E a gente está aqui hoje, essa noite, para poder gravar e falar um pouco sobre a Lei 10.639/03, e que fala sobre a questão da história afro-brasileira, né, nas escolas. E como isso tem sido tratado desde então, né? Como que as pessoas, a escola, a educação, os pais, a família têm lidado com isso, né? A partir dessa lei. E também um pouco antes da lei, que vocês vão comentar sobre isso, né? Mas isso só foi possível graças a uma outra lei também, que é a Lei Paulo Gustavo, que proporciona esse acesso à cultura a locais tão pequenos como Sertanópolis, né? Que a gente pode trazer outras pessoas para estar dialogando com a gente e para também ampliar, assim, ter outras vozes falando com o pessoal daqui, da nossa cidade, e também para depois a gente repassar isso para outras pessoas das escolas, população, pai, família, todo mundo, né? Que possa estar ampliando o seu conhecimento, dialogando com a gente, né? Então, esse encontro também foi propiciado então, por essa lei e também pela Prefeitura Municipal de Sertanópolis, né? Meu nome é Ellen, se eu já não me apresentei, Ellen. Sou moradora de Sertanópolis, sou professora de Geografia, sou da área de Humanas. Sim, trabalho com essa questão nas minhas aulas também, mas tenho cabelos ondulados. Hoje eu pentei, tá, gente? Mas eles são ondulados, pretos. Tem 1,5 m. Ela falou assim, gente, você precisa falar do seu tamanho? Eu preciso, porque isso pra mim é muito importante, tá? Então 1,5 m mesmo, né, Miriam? Você também? Temos. Nós temos isso, com muito orgulho. E tô vestindo um rosa hoje, maravilhoso também. E assim, agora eu gostaria de falar assim, apresentar aqui um pouco a minha companheira de sala de aula, companheira de diálogo, né, Miriam? Que a gente conversa muito e ela vai falar um pouquinho também. Eu me chamo Miriam, eu sou aluna e estou muito feliz de ter essa oportunidade de ter essa conversa com vocês, esse diálogo. Eu tenho cabelo curto, cacheado, tenho 1,5 m, como ela falou. E é um prazer estar aqui para mediar essa conversa aí que a gente vai ter. Agora a gente vai apresentar um pouco os meus convidados, o coletivo Black Divas de Londrina, que irão nos ajudar a refletir sobre a Lei 10.639 e seus impactos na educação. Então, a gente vai convidar vocês para que vocês possam se apresentar, né? Eu vou apresentar o nome de vocês. E aí, que vocês se apresentem com toda essa... já são 20 anos que vocês estão na luta também, né? Algumas, né, estão, mais que isso, né? E cada dia mais agregando pessoas, inclusive a gente agora, né, Miriam? Então, a primeira convidada é a Sandra Lara Aguilera. É você, né? Sim. Eu já acompanhei. Você acha que eu já fui procurar quem era a Sandra Lara Aguilera? Ontem eu conversei com você também, né? Um pouquinho lá da escola. A gente Foi bem gostoso. Não teve muito tempo de a gente ampliar a conversa, né? Mas agora é o tempo da gente ouvir um pouco mais, Sandra. Então, eu quero começar pedindo licença e eu quero começar primeiro com a Edninha, se for possível, né? Edna Aparecida Mendes. Sou Edna Aparecida Mendes, eu sou funcionária de escola, né? Estou no Black Divas já há 3 anos. Estamos aí na militância, né, para a gente mudar esse quadro aí contra o racismo. Tá? Sou formada em logística, né? E estamos na militância faz tempo. Estamos aí para contribuir, né? Porque a gente está aqui para contribuir com vocês. Eu acho que é interessante a gente estar reunida aqui hoje, porque quando você fala de contribuição, acho que é essencial, né? Esse diálogo era para eu estar apresentando vocês, mas assim, quando ela fala da palavra contribuição, meu Deus, como era importante mais pessoas estarem ouvindo, né? Estar participando, estar engajando, né?
pra poder... Na verdade, é uma luta diária. A Miriam me deu uma frase esse ano para eu usar, que eu, lá na escola, né, todo mundo tem que estar envolvido. É independente se você é branco, se você é preto, se você é azul, cor de rosa, se você é asiático. Então ela falou assim, todas as pessoas precisam estar envolvidas nas questões contra o racismo. As questões étnico-raciais. Étnico-raciais. Porque não cabe a nós, população negra, discutir o racismo, mas o Brasil num todo. Então não adianta segmentar, Exatamente. né? Ah, ela é amarela, ela não, a gente não pode segmentar. Não. É um problema do Brasil. Esse problema não é nosso. Exatamente. Nós somos trazidos para cá escravizados. Nós não fomos escravos, né? Os nossos antepassados não foram escravos. Então, essa pauta, a Miriam tem toda a razão. Ela tem que ser discutida no geral. E se é dentro da educação, é desde o chão da escola. Sim. Cabe à senhora da merenda, cabe ao zelador, cabe ao porteiro, cabe a todos. É obrigação e tarefa. Ali não é só contribuição, né, Miriam? Ali é obrigação. Hoje é obrigação de todos nós. Então, deixar isso muito tranquilo na mente das pessoas, né? Que é uma obrigação de todos e todas. Não basta não ser racista, a gente tem que ser Antirracista, também. sempre. Sempre. Tem que ser anti. E hoje buscar as pessoas antirracistas é bem difícil, viu, Sim, Mi? bastante. E na sequência quero... Não, ela acho que ele queria concluir, não? Não, mas era isso, né? Estamos aí na luta, né? Vamos continuar lutando bravamente para que diminua o racismo na nossa sociedade. Que bom que você veio, né? Para essa mesa. Meu nome é Mauricéia e eu sou uma mulher negra de cabelos crespos. Hoje eu estou usando turbante. Eu tenho 45 anos, sou pedagoga, professora também na rede e eu acho muito importante estar aqui hoje, estou muito feliz por estar aqui para nós debatermos uma pauta que é tão relevante, que é tão importante. Hoje eu trouxe o meu filho junto, o Nicolas, de 20 anos, e são 20 anos que nós estamos nessa militância, são alguns anos trabalhando junto com o coletivo Black Divas, no sentido mesmo de contribuir, de buscar ações que venham a trazer a erradicação do racismo, mas que também que fortaleçam a identidade das crianças, dos jovens negros, das pessoas negras, para que elas entendam o quanto é importante ela pensar no seu pertencimento e se ver dentro desse país, sabendo que nós contribuímos, que nós geramos riqueza, que nós produzimos conhecimento para esse país. E, nesse sentido, se apropriar daquilo que é seu direito e seguir cada vez mais avançando, sendo, nesse caso, protagonismo. Hoje eu penso muito nessa questão do protagonismo das mulheres negras, das pessoas negras, nesse empoderamento, nessa visibilidade e nessa importância dessa discussão e desse debate. Essa palavra empoderamento, mas acho que quando você fala da identidade, a nossa identidade, quem sou eu, né, minha representatividade, ela também é uma outra coisa fundamental, né? Eu não coloquei que vocês olham, você é parda, né, Ellen, mas a minha mãe era só cor, assim, entendeu? Então, eu não posso me dizer uma pessoa, como eu posso me esquivar de um debate ou de uma luta como essa, sendo que eu também sou, entendeu? Talvez a aparência de algumas pessoas seja assim, um pouco menos, né? No caso que, olha, sou parda. Os seus fenótipos falam isso. Mas talvez você fale assim, parda, e olha, minha mistura é tão grande, gente, que eu tenho indígena também, a mãe, né, negra, o pai, filhos de europeus. Então, assim, essa miscigenação do Brasil, ela foi tão grande, né? E quando você fala assim, a nossa identidade ela é miscigenada também, né? E as pessoas, elas acabam... Por que diferenciar uma pessoa da outra, esse fardo que a gente acaba carregando? Não é? O que você queria falar agora? Você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi, você me perdoe. Não, é que muitas vezes você me fez lembrar algo que... Lá na roda de conversa a gente vai voltar, mas eu quero externar, assim. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, meu bisavô, meu avô e etc e tal. Nós participamos das bancas heteroidentificação na UEL,
Eu de já tive mestrado lá, eu tive lá e olhando. doutorado e também nas de graduação. E muitas vezes as pessoas tentam tomar as cotas do nosso povo. E você vê que a pessoa, por mais que ela coloque lá, quando era pandemia, a gente via pelo vídeo que fazia o pai passar, a mãe passar para cá quando era negra, tal, quando é negra. Mas eu estou falando de fenótipo, eu estou falando sim. de heteroidentidade. Sim. Então, a minha filha hoje, se ela passar por uma comissão, ela fica para trás, ela não passa. Então, Porque ela tem sangue espanhol. E a Gabriela é loura, mas ela jamais deixou de lutar. Então, a gente tem que Sim. entender esse viés também. muito bem. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Então, não adianta falar, a Gabriela é negra. Ela não é negra, mas ela tem fenótipo e ela luta. Ela é uma antirracista mesmo, sabe? Então, não passa pelas cotas, mas ela fala, eu sou negra. Isso é muito importante. É muito importante. É não renegar de onde a gente vem. A nossa saga escravizada é não renegar, em nenhum ponto. E também não é elegante, eu sou amiga da Dil. Ela é negra, mas eu sou amiga dela, que história é essa? Entenderam? Então a gente tem que... É uma das coisas que a gente vai falar na roda de conversa. Desculpa eu ter colocado aqui. Mas eu quero passar... eu acho que a gente, se a gente não falar, não externalizar, acho que não fica tão legal. A gente só vamos fazer a leitura e seguir. Não dá. Depois também se a gente, alguma coisa ele faz o corte Não, lá. tá e tal, ótimo. né? Mas agora Então, a Dilza vamos- vai se Vamos apresentar a apresentar. edição dela. Agora que eu li, a Dilza, ela fala Dilza, é a Dilza mesmo, né? A Dilza. em- Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse podcast maravilhoso. Meu nome é Adilza, sou professora, formada em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina, mãe do Kiami Kiesse, de nome africano. Não está, tem 3 anos, ia fazer a festa aqui. Que lindo. E tenho 1,68 m, 110 quilos, sou uma pessoa grande, né? Grande, cantora, e uma mulher preta. Uma mulher preta, estou aqui, na luta no coletivo Black Divas. Aqui em Londrina, no Paraná, né? Em todas as regiões aqui do nosso Paraná, fazendo essa luta. É um prazer Obrigada ter pelo você convite. aqui. É um prazer ter você Obrigada. aqui também. Então, agora vem a dona Sandra. Eu comecei pela Sandra, né? E agora... Então, eu me chamo Sandra Mara Aguilera. Eu sou doutoranda do 2º ano de Ciências da Informação na UEL. Termino em fevereiro do 2º ano. Estou indo para as escrevências já. E o recorte que eu escolhi sempre foi a mulher negra. Dessa vez, a primeira vez, nós falamos sobre os 20 anos do coletivo Black Divas, se transformou numa dissertação em uma tese e virou livro. Foi lançado em novembro do ano passado e esse ano a proposta era lançar em Londrina. Aí um fator impediu e nós deixamos para o ano que vem essa demanda, que é um sonho da minha mãe, então eu vou cumprir, eu quero fazer, e por mim, pelas mulheres negras, e por onde eu venho, por quem represento, pelas que já vieram, pelos que já vieram, né? Eu sou mãe de 3 filhos, um está aí, o Luiz Guilherme Aguilera, e os outros estão em Londrina. Eles pautam o racismo, brigam por conta disso, até o do meio que de vez em quando fala, calma, você está brigando de novo. E assim, sou bem estressada nas questões do racismo. Eu sou como aquela menininha que apareceu na televisão essa semana passada e viralizou a retrasada, dizendo que se as políticas públicas não abrirem a porta, eu vou lá e taco o meu pé na porta. Sabe, porque a gente já sofreu demais, né? Sou a primeira educadora que lançou um selo nacional no Brasil, da Lei 10.639, nos 10 anos. Então, em 2013, eu lancei um selo onde foi... Várias personalidades de vários lugares do país vieram para Londrina, né? Promotores, pessoas de revistas, amigos de fora que vieram contemplar o selo. E o trabalho que a gente desenvolve no Colégio Aguilera, são 24 anos de Colégio Aguilera, e fiz parte do Nereia, que foi a equipe do Paraná que trabalhou como auxiliar da Petronilha
para escrever um parecer. Então, nós temos uma certificação do governo federal na época, dizendo que nós fizemos parte do Grupo Nereia, no Paraná. Nós passávamos em 98, 99, sextas, sábados e domingos em Curitiba. A gente deixava a nossa família para auxiliar na demanda de um parecer que ia representar o nosso estado, com as especificidades do Paraná. Então, eu fui escolhida pelo Núcleo Regional de Educação como única educadora que foi representando os municípios do entorno e de Londrina. Então, os municípios muita garra, hein? que regem. Parabéns. Mas não é fácil. Nossa. Não é fácil. É uma luta, não é mole. A gente, como mulher, a gente sabe que a gente tem as nossas demandas muito maiores que a dos homens. E quem está aprendendo a compartilhar isso são os nossos filhos. O filho da Dil fará isso, a pequenininha, a Elis, o Nicolas já faz, os filhinhos da Edninha, os meus filhos. Eu sei que eles foram extremamente sacrificados por algo que eu tenho que lutar até eu morrer. Eu entendo isso. E não é uma carga fácil. Às vezes as pessoas falam, nossa, ela leva tudo com a ferro e fogo e muita responsabilidade. Mas não é brincadeira. A gente está aqui lutando com algo que a gente não pediu, com uma estrutura racista. Todos os dias, todos os momentos. Quantas de nós estamos depressivas, mulheres negras, quero falar olhando para Miriam. Quantas de nós ficamos doentes pelo racismo que é invisível, ele é escamoteado, e muitas vezes a atitude racista é tão feroz contra você que ela é visível e as pessoas vêm e não fazem nada. Então, nós somos aquelas que batem o pé na porta e arrebentam a porta para você não passar por isso. Você entendeu? Então, é sobre isso que a gente veio falar hoje. Essa lei, ela vai muito além do que as pessoas colocam, sabe? Ela vai muito além. E a partir do momento que o Nereia foi criado no Paraná, nós trouxemos a lei. Eu fui a primeira coordenadora das equipes multidisciplinares de Londrina. Fui a primeira. Se você procurar, está lá registrado no Núcleo Regional de Educação. E a primeira ação que foi feita coletiva, né? Eu trouxe a Edninha, que era do meu colégio também, agora ela está em outro, mas a primeira ação coletiva, onde todos os coordenadores, diretores participaram, e profissionais da educação, foi no Colégio Aguilera, onde teve o lançamento de um atlas linguístico sobre a comunidade negra, onde teve também um censo da comunidade lá das imediações do Cafezal, Acapulco del Rey, e também onde foi lançado o selo. Então, foi ali que começou, foi ali que se iniciou. A primeira gestora, coordenadora do núcleo regional, veio em busca da gente para conversar com a gente. Então, essas possibilidades, trocas, você precisa fazer. E muitas falaram, não, eu não consigo ir, eu não posso fazer isso. Mas se a gente diz não, quem vai? É a branquitude, que quer cada vez mais nos ferir. Se não é antirracista, quer te enterrar vivo. Então, a gente precisa abrir mão de muitas coisas para que os mais novos venham não com tanta dificuldade. E é muito difícil, não adianta florear, não tem nada fácil. Mas tem avanços, e a gente não pode esquecer disso. Eu vou perguntar dos avanços para você daqui a Bora. pouco, mas deixa eu fazer um parênteses só de uma pergunta aqui no meio, que talvez depois... Você acha que ter estudado na UEL, ter frequentado a UEL, te ajudou bastante, ou a partir daí que você foi para lá? Porque todo mundo aqui é da UEL, né? E quando eu voltei lá fazer quando eu fazia a UEL também, a gente não tinha tanto esse movimento. Faz tempo que eu terminei, tá? Bastante tempo. Mas quando eu voltei lá, agora em 2020, porque eu queria fazer o curso de francês, nossa, ali no CCH era um movimento tão grande assim, tinha alguém fazendo uma pintura, alguém falando, tinha mesas redondas assim, do pessoal conversando. Falei assim, meu Deus do céu, que gostoso que era estar lá. Falei assim, eu falo para o pessoal, eu estava em outro planeta, né? Porque, nossa, daí você volta, parece que você que tem que colocar essas coisas, mas você acha que... Eu acho que a UEL, assim, tem dado muito certo nesse sentido, não? Se incentivou, o começo não foi tão fácil. Foi? Não foi tão Isso fácil. de hoje é relacionado ao seu trabalho também, ao trabalho de vocês? Então, mas é em relação ao trabalho dos que vieram. Por exemplo, minha mãe branca e meu pai negro.
Ele é um negro que veio da AROL, ele foi um dos fundadores da AROL. Eu ia para a construção da AROL com ele, então ele organizou aquela construção. Nós morávamos 3 quadras da AROL e as amigas também. Eu lembro que na rua Paraguaçu, número 30, eu era a única menina negra. As minhas amigas moravam em bairros mais periféricos, né? Então, o meu pai levava os amigos para a AROL com a diretoria e ele foi um dos responsáveis da construção. Então, essa vivência com organização, por exemplo, meu pai não atravessava a Higienópolis. Ele nunca pôde atravessar Higienópolis comigo, por ser negro. Entendeu? Então, quando as pessoas te olham, elas falam, nossa, mas que empoderamento. Espera, é uma luta. É uma luta. Ele lutou. A AROL teve um incêndio criminoso. A escolinha foi derrubada no fogo, na luta ali, desigual. Então, acharam que os sonhos daqueles homens negros iam ser derrubados também e queimados. Não foi. Eles se fortaleceram muito mais. Entenderam? Então, assim, não é tão fácil como as pessoas falam, chegar na UEL. Éramos eu e minha prima no começo lá. No Moringão todo, nós éramos as únicas 2 negras quando nós nos formamos na primeira graduação. E isso não me trouxe orgulho. Em nenhum momento. Eu vi olhares de racismo, olhares de preconceito para o meu lado. Eu vi um monte de coisa, mas meu pai e minha mãe estava muito feliz, sabe? Então, não foi fácil. E quando eu entrei na UEL, existia a cota do boi. Ninguém fala sobre isso. Então, nós pagávamos a universidade. A gente sabe quem fez a UEL ser gratuita, né? Sim. Então, eu paguei... A minha mãe pagou a universidade por 2 anos. A minha mãe. Então, trabalhava o dia todo, vendia pães. Nós nunca passamos dificuldade. Eu não posso falar isso não, porque eu estou mentindo. Mas muitas amigas passaram. Muitas e muitas e muitas. E quando elas me viam indo para a faculdade, eu tenho certeza que estava apertado dentro do coração, porque a UEL era paga. Eu guardei meus carnês, até hoje estão amarelados. Eu tenho os meus carnês para comprovar. Tempo que era paga. Paga. 2 anos foi paga. Então, não foi fácil trabalhar o dia todo e ir para a universidade. Só que eu ainda era privilegiada, porque as colegas negras não foram. Então, não foi uma luta. Foi muito fácil. Não. Hoje a UEL está caminhando do jeito que está, por conta dos movimentos sociais, por conta da população negra que luta muito e por conta das políticas públicas. Eu ia falar isso para você. Por conta das políticas públicas. Influencia muito. Né? O reitor que está à frente da UEL influencia muito também. E há uma resistência lá dentro, sim. Não são só flores, né? Ninguém prometeu só isso, mas não é só assim. Mas tem muitos programas para acolher meninos e meninas como a Miriam. Hoje tem o NUBEC, tem vários programas. Você chega lá, estou com uma situação, tem o grupo psicológico para te atender e é grande. Tem também onde você pode conseguir moradia, sabe, universitária. Tem o pessoal da saúde. Então, hoje tem os vários coletivos e os vários departamentos que trabalham a permanência do jovem negro dentro da universidade. Então, são políticas públicas, nem sempre foi tão fácil. Então, é dessa política pública nós vamos falar também agora, perguntar, né? Sim. Tá, então se essa política pública, essa lei tão importante, né? Essa lei que já completou 21 anos, uma maioridade, vamos dizer assim, né? E todas vocês são da educação, né? Todas vocês são da educação. Eu escutei a fala, falei, percebendo, ó, dentro da educação, tá dentro da educação, tá dentro da educação, todo mundo aqui dentro da educação e influenciando os seus grupos, tá? Dentro desses 21 anos da lei, vocês acham que teve, você também está atuando já dentro da escola há não sei quantos anos? Eu tenho 12 anos. 12 anos, então, na rede pública você também, né? Você também, todos 24 anos. 24. 12 anos então, da Dilza, 24 anos, 20 anos. E 30 meu. Aí, 30 anos, só que eu queria perguntar para você, dentro desses 21 anos da lei, a promulgação da lei, que avanços vocês perceberam?
Ah, mas eu tenho 12 anos, não tem problema. Ela tem mais anos, mas do tempo que você está na educação e da efetivação dessa lei, que a escola tem, igual ela falou assim, ó, as políticas públicas são essenciais. No caso, essa é uma lei que acaba sendo uma política pública, né? Como vocês têm percebido isso dentro da escola? Ao longo desses anos, não este ano especificamente, né? Ao longo desses anos, houve melhoria, os trabalhos, né? Eu acho que primeiro falar de como ela surgiu e que diretriz que ela estabelece. Sim. É importante a gente estar colocando isso. Como ela foi incluída no currículo oficial, eu acho que é importante fazer esse recorte. Desde que ela foi promulgada e alterou a LDB, né, em 96, nós percebemos assim que o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira passou a fazer parte do currículo. Porém, fazer parte do currículo nem sempre foi uma garantia. Então, a partir da luta dos movimentos sociais, né, negros pelo Brasil todo, vamos falar do MNU, por exemplo, que foram alinhando, fazendo com que tudo se tornasse visível, palpável, né? Surgiram nos grandes centros, os grandes movimentos, os NEABs. Isso foi atingindo os pequenos centros até chegar no chão da escola. Então, quando isso chegou no chão da escola, a título de uma legislação, a força desse movimento cobrando o poder público fez com que a sociedade civil, principalmente quem está ali dentro da escola, sentisse a necessidade de fazer com que ações fossem mais concretas dentro da escola. Então, em termos de avanços, nós percebemos assim que hoje a temática faz parte mesmo do currículo, do dia a dia dos professores. Hoje nós trabalhamos muito com a questão da visibilidade para essa pauta, do empoderamento, da questão da identidade desses alunos, né? Tanto a partir da heteroidentificação, mas principalmente dele se reconhecer mesmo com a questão da sua autoestima, dele se perceber como sujeito de direitos, ele se empoderar de quem ele é. Então, tudo isso sendo trabalhado dentro do currículo, traz para nós uma garantia de que estamos avançando, no sentido do aluno ele se perceber, se reconhecer, se valorizar, isso ser tratado no currículo, situações de racismo passarem a ser inibidas dentro da escola, porque agora nós temos todo um cronograma, não é só mais o aluno foi xingado dentro da escola, ele vai para o canto chorar e fica por isso mesmo, não, tem todo um protocolo a ser seguido, um protocolo de denúncia, um protocolo de acolhimento daquela família que foi afetada, tem a ouvidoria, o envolvimento da promotoria, tem uma cobrança. É ainda triste dizer que as ações acontecem porque existe uma cobrança e uma fiscalização do Ministério Público, porque se todo mundo fizesse a sua parte, tivesse a responsabilidade, não precisaria, mas é importante, né, viver num país onde existe uma lei que obriga as pessoas a respeitarem as pessoas negras, a não deixarem de contar a nossa história, é muito triste. Mas se é dessa forma que nós vamos ser respeitados e que nós vamos garantir que os nossos filhos tenham um país melhor, uma escola melhor, uma sociedade melhor, então que seja dessa forma e que cumpra-se a lei. Então, a partir disso, cada situação de racismo que acontece dentro da escola, as escolas, os profissionais são instrumentalizados. O papel das equipes multidisciplinares ali dentro da escola, nesse sentido, tem sido bastante árduo, mas também bastante eficaz. Porque ali, com uma equipe instrumentalizada, orientada sobre como abordar essa temática, o que fazer em situações de racismo, quais os mecanismos legais para acolher a família ofendida, mas também para que se faça justiça ao agressor, mesmo que esse agressor seja uma criança, seja um adolescente. Dentro do âmbito da educação, a gente tem esse viés da formação dessa criança que está xingando o amiguinho, que não entende, que não respeita, mas essa criança vem de uma família, tem um adulto ali, né, que precisa educar, que precisa se responsabilizar. Então, eu acho muito importante, né, nós consideramos a importância da lei sendo tratada no chão da escola nesse sentido, de dar subsídios para que os profissionais que atuam dentro das escolas
façam esse trabalho de uma maneira bastante eficaz. E tudo isso é resultado do trabalho que começou lá atrás, com os movimentos sociais, com a professora Petronília e tantos nomes que nós poderíamos citar aqui, que são referências, né, a nível nacional, que deram visibilidade para essa pauta e que foram trazendo e traçando estratégias e traçando ações, né, tudo que está acontecendo hoje. Nós estarmos sentados aqui hoje somos o resultado do trabalho de alguém que começou, que veio antes de nós. Então, é pensar nisso. Hoje nós estamos colhendo o fruto que foi semeado por alguém lá atrás, que um dia sentou e falou, não, chega, nós precisamos nos organizar. E então a importância dessa coletividade, da história do movimento negro no Brasil, é essa, é de ir dando cada vez mais subsídios para que nós possamos, a partir de agora, já pensar em estratégias futuras, verificar o que faltou nesses 21 anos, porque ainda temos muito a avançar, mas também fomentar ações, essa conversa aqui hoje é isso também, já é fomentar ações futuras para que cada vez mais essa prática seja eficaz. Eu acho que é... No recorte do que a Mauri colocou, não esquecer dos senadores Paim e Benedita, que realmente derrubaram a porta, e por conta deles a gente conseguiu essa lei também. Foi muito forte o movimento contrário para que essa lei não fosse promulgada. Então, a gente precisa pensar muito seriamente nos movimentos sociais, em termos de nação mesmo, e até mesmo em nível estadual, mas também pensar no que estabelece essa lei, na derrubada das paredes que ferem o nosso povo. É muito importante, sabe? Com certeza. Sim, muito bacana isso que foi dito. E eu gostaria de perguntar quais são as principais necessidades de formação dos educadores para que a implementação da lei seja mais eficaz e para que eles possam tratar a temática de forma crítica e pedagógica nas escolas. Sim, veja bem, nós vivemos numa estrutura totalmente, extremamente racista, preconceituosa, certo? Então, o educador, o professor que está ali dentro daquela escola, ele automaticamente, criado nessa estrutura, ele é também um produto desse racismo. Ele vai ser um produtor, infelizmente, desse racismo. Então, precisamos que esse professor se desfaça, vamos dizer assim, dessa estrutura, né? Tira essa escama estrutural que é o racismo dele mesmo, para ele poder trabalhar a educação antirracista dentro da sua sala de aula. Desculpa te cortar. Sim. Nesse rolê de faculdade, por exemplo, de um curso, não tem nada, não tem nenhuma matéria específica que fale sobre isso? Tem. A partir da lei. Ah, sim, entendi. Antes da lei eu não sei como que foi. Vários cursos. Dentro dos cursos de história, geografia, sociologia, Na pedagogia, não, esses já direito. tinham antes. Já tinha. Agora, depois da lei, os outros cursos também tem que ter. Assim como, obrigatório. por exemplo, falar sobre inclusão, falar Isso. sobre algumas necessidades especiais. Então, eles, dentro dos cursos, essas pessoas têm que fazer disciplina, têm que conhecer sobre as leis, sobre quem que elas vão... um psicólogo, ele tem que ter conhecimento sobre quem que ele vai conhecer. O advogado tem que saber. Então, deixou de ficar só lá na história, na sociologia, na geografia. Então, acho que não são todos os cursos, mas deve estar permeando muitos Mas a lei cursos. veio também para incluir os cursos universitários. A lei Sim. veio para isso também, inclusive na rede particular, né? Que é onde as pessoas querem menos debater. Não Só quer que debater, os cursos, né? por exemplo, hoje, medicina. Medicina tem o NEGRES, né? O NEGRES é dentro da Universidade Estadual de Londrina, que não há uma vírgula que passe sem que aquele grupo formatado, um coletivo de médicos e médicas negras, não passa. Por exemplo, o último debate, qual foi, né, em relação à sua pergunta, né? As cotas para residência, horas. A medicina é elitista. Quem que precisa dessas cotas? Quem que precisa das bolsas?
para estar dentro desse trabalho da medicina, né? Somos nós. É a nossa comunidade que precisa. E aí eles entram com uma lei lá querendo derrubar a residência, as cotas para residência e as bolsas. Não dá, e o governo federal interviu. Então, se esse pessoal não está preparado coletivamente dentro dos cursos, eles não chegariam aí. Há um esforço sobre-humano, né, para fazer residência. Agora vamos lá e vamos tirar as cotas da residência. Então, ficará quem lá? Os filhos dos que mais têm? Por quê? Por que a medicina tem que continuar elitista? A medicina é assim. Por que, né? que ela não é acessível? Uhum. Entendeu? Então, isso é democrático? Então, todos os cursos hoje na UEL, todos eles têm uma matéria, têm uma disciplina e tem os grupos de estudos também. Os GTs estão abertos nos diversos cursos, principalmente naqueles que têm maior resistência. Você mesmo dá palestra algum dia, eu li lá Ué. que você estava trabalhando com Ué, então. a área da saúde, Sim, com o pessoal da saúde, da né? equidade no Brasil. Eu vi. É o Grupo isso. Federal. Uhum. Aí fui para abrir uma palestra. É muito Mas a importante gente pra precisa saúde também, é verdade. estar de Você olho tem razão nisso. mesmo. A cada momento, sabe? A gente precisa estar de olho. Não esquecer que em qualquer momento da nossa vida nós vamos passar por algo em relação ao racismo. Mas se você está estudando, se você está pautando, se você está procurando, vai ser muito mais difícil eles conseguirem te pegar, né? Te alcançar. E na grade de formação dos professores também da rede estadual e da rede municipal, existem cursos específicos para formação dentro da lei. Então, desde a educação infantil até o 5º ano, né, os professores da rede municipal, eles têm os cursos, têm as equipes de diversidade e também tem na rede estadual. Para todos os professores do 6º ano ao 3º ano do ensino médio também. A partir da disseminação das equipes multidisciplinares, são disseminados também esses cursos para a capacitação dos professores, para que o tempo todo sejam debatidos essas temáticas, sejam levantados nos momentos de práticas pedagógicas, nós possamos pontuar sempre esses elementos dentro da escola. Isso também veio dentro da lei, então hoje é uma exigência do Ministério Público que é cumprida na Secretaria de Educação Estadual e Municipal. Então, voltando à fala, que todos nós, humanos, brasileiros e educadores, temos essa necessidade de tirar essa camada estrutural, que é o racismo. E não digo só para formadores brancos, tá? Isso vem para os formadores negros também, porque todos nós somos racistas, todos nós somos preconceituosos, né? Nós vivemos aqui, então nós frequentamos igrejas, mercados, padarias, círculos de amizade, escolas, eventos. Em todos esses espaços, encontramos com gente, somos seres sociais, né? E a gente aprende um com o outro. E nós não nascemos, realmente não nascemos racista, mas nós aprendemos a ser racista com a nossa família e as estruturas, né? Com as estruturas que a gente convive, vive e socializa. Então, esse professor, ele precisa urgentemente passar por essa análise, autoanálise, estudos mesmo para tirar essa estrutura impregnante que fere e desmoraliza, né, o ser humano negro, a criança, a mulher preta, o homem preto e toda a nossa sociedade. Isso fere toda a nossa sociedade. Pedagogicamente falando, aí depois, aliás, vamos voltar um pouquinho. A gente precisa conhecer a nossa estrutura brasileira, tá? Negros e brancos. Como que se dá a construção, né, da estrutura brasileira? Como que ela foi construída? Né, infelizmente, através da escravidão, né, colonizada. Nós somos um país que foi colonizado, que foi escravizado, né, que matou índios, que matou pretos, que matou toda a população que rejeitou trabalhar como escravos. Então, a gente precisa conhecer essa estrutura
qual nós pertencemos, né? Por isso que a gente fala estrutural. Por que estrutural? Porque nós somos pertencentes a essa estrutura racista. Ah, mas na igreja também existe preconceito. Ah, mas na escola, ixi, muito mais. Então, em cada estrutura, nas nossas famílias, muita gente fala até, o próprio negro é racista. Não é que o próprio negro é racista, é que ele cresceu tendo vivências, com olhares, com julgamentos, referências, sem referências negras, né? Você vai no médico, você não vê um médico preto, você não vê uma médica negra, você vai contratar um serviço de arquitetura, um engenheiro, né? A gente qualifica algumas profissões como alto escalão, né? Mas em várias profissões, aonde que está o negro? Então, essa estrutura racista colocou o negro como subalterno, né? Jogou o negro, depois da escravidão, à margem da sociedade, não permitindo que ele tivesse emprego digno, acesso à escola, acesso a emprego, acesso a... Primeiro não deixou acesso à terra, saúde, lembra? À cultura. Não deixou acesso à terra, não podia comprar a terra. Nós não tínhamos acesso aos filhos. Aos filhos. A lei do ventre livre não acesso aos existiu. filhos. Separava Então as mães começou dos isso. filhos fazendas e quilômetros distantes para nunca se encontrarem. Imagina, se começa da com prole. acesso ao filho da Se começa da prole. Você entendeu? Né? Uhum. Então a gente tem que... O que a Dilza fala é muito sério. Muito mesmo. É muito sério, essa estrutura. Só que ninguém foi capaz, pós-escravização, ou até nesse período, falar e colocar à tona outros pontos. Por exemplo, primeira cirurgia do coração, primeiro transplante do coração. Quem fez? Foi um médico negro. Quem pela primeira vez trabalhou o ferro? Um negro. O Teorema de Pitágoras, o Egito é negro. O continente africano é o Egito, de Osíris e Ísis. Ricos, pedras preciosas, muito ouro. Ué, gente, é um continente e ele é africano. Você entendeu? Então, o Teorema de Pitágoras saiu assim, alguém fez assim. Não, estudo. Para mim aquilo é um pós-doc. Você entendeu? E de repente falar que a gente não... E ouvir outras coisas que mas é a desconstrução, né? Essa desconstrução para você poder ter o domínio, subjugar. Então vão desconstruindo cada vez mais. Fazer isso, sim. Né? Só que eles têm que começar a pensar também. Foi uma Com mulher certeza, negra que construiu isso. uma bússola. E Verdade. etc. E tem um monte de descobertas. Agora, coisas que a gente não pode aceitar. Os negros que inventaram a aguardente. Não, gente. Não fomos nós, foram os árabes. Então, falta cultura no nosso país. E quem tem, renega. Não fala, escamoteia. Então, a gente precisa saber de algumas coisas. O tango não é argentino. Ele foi iniciado por homens negros, africanos. Eu não sabia. Então, a gente precisa, cada vez mais, entender. Eu vou Conhecer, falar da estudar. macumba. Um aparelho de percussão, um tambor. O que você está fazendo? Vocês entenderam? Sim. Então, a gente precisa estar atento ao movimento cultural, educação. Há uma construção para desconstruir o que a gente construiu. Sim. Então, o nosso trabalho é árduo, ele não vai parar. E geralmente a gente endeusa pessoas, tipo assim, foi Albert Einstein, foi não sei quem, sei lá. Mas a gente nunca endeusa pessoas negras que criaram coisas exatas. Nós temos cultos de mulheres que Sim. Né, no Brasil, principalmente. Carolina de Jesus, o que foi aquilo? Nossa. O que é uma Conceição Evaristo? O que é uma Sueli Carneiro? Gente... Mas dentro da escola, falando como uma menina que está na escola ainda, completei o 2º ano agora. E assim, eu fui me descobrir negra de 15 para 16 anos. É muito recente. Pequena, viu? Oi? Porque a sociedade fez com que eu me descobrisse negra muito rápido. Eu me descobri pequenininha. Só que eu fui me descobrir num sentido assim, fora da escola. E a maioria eu não tinha referência. Assim, né? Moça, né? E isso, eu acho isso extremamente importante, porque eu fui me descobrir negra adulta, já adulta. Eu venho de uma família que não tem esse reconhecimento. Então, hoje eu acho extremamente fundamental
Eu amo trabalhar com a educação infantil porque eu levo para a minha sala de aula, desde a minha estética, elementos que façam que as minhas crianças negras me percebam e saibam que eu estou ali e por que nós estamos ali. Eu trabalho com alfabetização e alguns anos atrás na creche eu fiz um projeto que eu contei a história do Brasil a partir da história do samba. Então, as criancinhas de 5 anos, eles começaram a entender quem era a tia Ciata, quais eram esses elementos, trazer essa riqueza de personalidades negras, a construção do Brasil pelo olhar da população negra, não somente como escravizado, mas como produtores de conhecimento, produtor de música, produtor de arte. Então, crianças de 5 anos começaram a perceber, eles não sabiam dizer o nome do movimento, mas eles sabiam que existia um grupo de pessoas que se reuniu para trabalhar e para tratar dessas questões. E isso se tornou música, isso se tornou arte, isso se tornou modos de falar. Então, é muito importante buscar esse pertencimento e sempre recorrer a essas personalidades, a esses movimentos que são a base da construção do nosso país. Então, um dos questionamentos que a gente tinha colocado antes era sobre como fazer esse engajamento da comunidade, mas você acabou falando já, né? O movimento coletivo já é um movimento. Isso que nós estamos fazendo é o engajamento, né? O que a gente faz na escola, eu acho pouco, né? Depois a gente discute sobre isso, né? A gente discute sobre isso, né? Mas a gente, né? E a questão era assim, Eu acho que precisa de mais investimento. também, mas a questão aqui não está dando para. Não, desculpa. Tá bom? Não, a Dilza que falou para eu trazer um pouquinho mais perto. Desculpa tá. nós aqui. Então, Então mas esse assim- engajamento da comunidade, que outras ações, essas ações, elas têm que se ampliar, né? Sim, Você mas pode eu- buscar apoio de grupos como a gente, né, que é o coletivo. Você pode, aí vai precisar de dinheiro para você contratar outros profissionais que vai atuar dentro da escola, do ambiente escolar, porque eu, como negra, trabalhando, lógico, eu vou assim, montada para a escola, sempre estou né? Então as crianças se reconhecem em mim. Mas eu acho que a importância de você pegar alguém de fora, né, que especialista, Roda para de trabalhar, conversas, roda de palestras. conversa, trabalhar com o professor, né? Porque o professor ele precisa aprender a tratar a questão do racismo muito mais, porque ele está diretamente com o aluno, né? E é a partir da educação. E é a partir A da gente sabe educação, que é a eu partir acho da educação. que Então, a parte da educação seria fundamental para Pra- o engajamento da sociedade, né? da sociedade. Mas então, Mas todo junto mundo com dá. pais, Aí você pode pais junto com responsáveis, todos que a gente Sim. não fala pai e mãe. Nós usamos o termo responsáveis, Os porque a gente nunca responsáveis, né? sabe quem é responsável por Sim. aquela criança. Sim. Então, ele tem que estar engajado. De alguma forma, ele tem que estar próximo. E essa aproximação, quem faz somos nós da educação. Sabe? Porque o pai, ele não virá do nada, o responsável não virá do nada, procurar, olha, eu quero saber, o meu filho está tendo certos tipos de comportamento, eu não estou sabendo como lidar. Não, quem faz esse chamamento é a escola. É a escola, é a educação. Porque daí é uma questão até da identidade da criança, né? A criança se vê como negro. Isso eu trabalho no administrativo. Então a gente vê que o pai, a criança você vê que ela é negra e o pai não reconhece. Então é um trabalho que não tem em casa, né? Porque eu tenho meus meninos são negros, então eles sabem, porque a gente fala isso o tempo todo, né? Mas os pais, nossa, não têm cultura. Eu quero que você cite aquele exemplo que eu vivo te perguntando, como é a recepção dos pais na matrícula. Quando você vai No fazer Quando eu vou fazer reconhecimento. matrícula, você pergunta, né? Porque tem lá questões se é parda, branca ou preta. A maioria das vezes os pais dizem que É branco. é branco. Você está vendo que a criança é sabe negra. que a criança é negra, Mas entendeu? ele, o pai. Eles não se identificam, nem o próprio pai, porque o pai é negro, né? E a mãe é negra, porque para uma criança ser negra, né? Você vê que a criança está junto e é negra. Os pais são negros. Então Mas ele aí não vem se o quê? reconhece. Aí vem o debate, qual referência esse pai teve? Ele não teve referência. Então, é isso, essa questão. Qual referência esse pai Então, teve? Então a gente Pra tem que fazer trabalhar com que se muito reconheça. isso para a própria criança, porque essa criança é que vai
se transformar, porque ela vai ser o futuro, né? Quem já está, o adulto, não vai mudar mais, né? Mas a criança, você trabalhando a identidade dele, ele vai se reconhecer como negro, como ela se reconheceu com os 15 anos, né? A gente aprende o tempo todo, né? Então eu acho que é dentro da escola para a comunidade, para a educação. Sim. A educação, nunca quem ia sabe a sozinho, educação, né? se forma, né? Se instrumentaliza Sim. para que ela possa trazer Estratégias. essa comunidade. a comunidade, Eu acho porque também que esse deve ser o melhor engajamento. Nós é o não melhor engajamento, caminhamos eu acho. sozinhos. Nós sem Não há Você tem como. razão, Sem não a tem como, edu- o pai não não há- vai pensar não nisso. há, O pai não, sozinho vem. mesmo. O pai não tem, porque as crianças são. Ó, tem uma menininha, a mãe vive lá na escola, participa dos projetos, e a menininha dela, aos 6 anos, alisa o cabelo. 6 anos de idade. A menina tem o cabelo igual ao meu. Aí eu falei para ela, mãe, mas você está a identidade da sua filha. A sua filha é negra, né? Porque eu, como negra, eu tenho a obrigação. Você não deixa ela usar uma química, até porque é uma bebê com 6 anos, Nossa, prejudicar. gente, estamos ouvindo. Né? A menina está com o cabelo compridinho, ela é evangélica, todo liso as pontas. Eu falei, deixa crescer, compra produtos afro para ela usar, mas não deixa mais ela fazer. Ela precisa reconhecer a identidade dela. Porque vocês estão aflorando isso nela. Tipo, ela vai chegar aqui na escola, ela vai achar que ela é branca. Né? Tipo, como pai, a gente tem que... É o exemplo. Né? Então, acho que é esse o trabalho. Eu acho que a educação é o melhor engajamento. E é através de oficinas, sabe? Palestras, tratar dessas questões, muitas vezes da mesma forma que nós tratamos ali com as crianças, como a brincadeira, uma oficina de penteado, uma oficina de turbantes. Muitas vezes a gente tenta fazer isso com os pais também na escola, principalmente com as crianças pequenas, de dar a oficina, porque às vezes a mãe é branca, tem o cabelo liso, aí a filha é crespa e a mãe não sabe o que fazer com aquele cabelo na pressa de manhã. Então na escola a gente já fez várias oficinas de penteados práticos e rápidos para a mãe conseguir enfeitar por presilha, porque parecem que são coisas simples, mas para aquela mãe que está naquela correria do dia a dia, pensar na estética da sua criança e no pertencimento e no reconhecimento dessa negritude, às vezes é um fator complexo. Então, muitas vezes também é importante que a escola faça esse papel de trazer essa família, de acolher essas famílias, de possibilitar oficinas, de levar esse conhecimento, de às vezes ter algumas conversas um pouco mais duras, principalmente quando a criança reproduz uma fala, um comportamento racista. Então é sempre nesse sentido de educar essa sociedade e cada vez mais abrir a escola e acolher para que essa sociedade seja parceira. E ganhar a família, porque ao mesmo tempo que a criança que está sendo agredida, que agrediu também, tem que ser cuidada. Verdade. Porque se ela está fazendo aquilo, ela está reproduzindo o que a comunidade familiar ou a comunidade é o externo, o elemento externo interagindo no interno, não é? Então é isso que ela está fazendo. Então, no caso, como a Mauri falou, olha, a gente também precisa trazer esses elementos legais, mas a gente também precisa, a hora que precisa chamar a atenção e conversar, uma conversa mais séria, conversar. Mas o primeiro momento é com atividades que encantem os olhos da família, dos responsáveis, nem que sejam os avós, é o vizinho que cuida. Vem, vizinho, vem para cá, vem para dentro da escola no final de semana. O que a gente vai fazer? Chama lá a Edmar Alves, faz um desfile, faz comida. Tinha que chamar a Joana, mãe da Dilma, mas é que ela foi pro céu com a minha mãe. Mas a Joana fazia cada comida que eu passava mal, de tanto que eu não sou de comer um montão. Eu não sou. Elas brincam que eu vivo de arma, não é. Mas chegava na Joana. Comer muito. Eu não recusava nada. Então, você tem que ganhar, é o elemento surpresa. Você tem que trazer, e eles estão acostumados a ir para lá só resolver problemas. Não, verdade. a gente tem que resolver uma situação real do Brasil. O racismo é um problema, mas eles precisam entender num outro formato, né? Num formato agradável, que chame a atenção, chama o povo para cantar na escola, que tem um monte de artista que eu conheço. Você entendeu? Então, Uma artista. vocês entenderam? Tem que trazer elementos que façam os olhos da família brilharem, coisas boas, agradáveis. O que você quer ver no final de semana se você está indo para a escola, gente? Eu quero tudo menos ir à escola, então faz na praça.
Eu quero menos escola. Então, vá num lugar agradável. Esse é gostoso, traz em partes. Né? Mas a gente precisa provocar isso. Uma outra coisa que eu sei que a gente está quase fechando. Não é mole. Como a gente começou falando, não é fácil. Tem os colegas lá, como a Dilza falou, e as meninas falaram, né, Edninha e a Mauri. Tem pessoas que fazem por quê? Porque é obrigatório. Tá, a lei é obrigatória. Se todo mundo cumprisse, se tivesse igualdade, equidade, nós não precisaríamos dessa lei, nem de um parecer. Só que a gente sabe também que tem pessoas que relutam por... Isso aí é coisinha dos negrinhos, não é? E nesse momento a gente tem que ser bem frio, porque essas pessoas trabalham com a gente, estão no dia a dia. Então, além de você monitorar o que o ser está fazendo, que eu falo que não é humano, é um ser só, o humano está do nosso lado. Então, tem um ser lá que ele precisa ser remoldado, que ele precisa estar conectado com a gente de alguma forma. Tem alguma forma, porque ele também sofre. A estrutura que ele cresceu foi para arrebentar negros e negras. Ele cresceu ouvindo isso, que a gente não presta, já ouvi que negros fedem. Né? Tem criança que não brinca com a outra por ser negra. Então, essas coisas são de dentro de casa. A gente tem que trabalhar o outro lado com esse ser. Por quê? Porque esse ser está dando aula. Ele também pode estar tentando matar. Uma vez eu ouvi um amigo dizendo o seguinte, que o que difere professores, educadores, transistas negros, a comunidade negra, o que difere a gente, né? O que difere a gente de um médico, né? E eu fiquei olhando para ele, ele falou assim, então, vocês matam todos os dias. Professores, educadores, pessoas da educação, militantes e não negros. Envolveu a educação toda. Vocês matam todos os dias. Eu fiquei olhando para o Márcio, eu falei, eu vou morder esse cara, ele é meu amigo, mas eu vou morder. E ele, médico, ele falou, Aguilera, é assim, nós matamos uma vez em 10 mil, num erro de um exame, que a gente não viu, porque a gente pediu tudo pormenorizado, e quando a gente abre, tem um tumor escondido lá desse tamanho que ele é fatal, e não apareceu nos exames. Então, a gente mata uma vez a cada 10 mil, a cada 30 mil. A gente quer não matar, mas pode acontecer uma vez em 100 mil. Vocês matam todos os dias quando vocês dizem para a criança. E essa tarefa mal feita aí? E esse teu caderninho sujo? Nós não sabemos de que realidade aquela criança vem. Por isso que nós somos educadores. Nós temos que entender a realidade dele lá. Ele está morando numa favela, ele está morando num assentamento onde nem tem água e a gente está exigindo limpeza. Por isso nós matamos todos os dias. Qual é esse diferencial do profissional branco? Não digo profissional, e não é educador. Um dia eu vou encontrar um sinônimo. Mas essa pessoa, esse ser que está lá dando aula racista, e o que difere nós, mulheres negras, homens negros, da educação? Porque a educação ela é construída por zeladores, porteiros. Nós construímos educação, diretores, pedagogos, mas a base, a criança tem contato todo dia com o zelador, com a senhora da cantina, não é? Que é aquela comida maravilhosa, e etc. Então, eles fabricam a educação tanto quanto nós. É a mesma responsabilidade. Se a criança está com eles convivendo todos os dias, eles têm que ser os primeiros a terem qualificação e capacitação. Sim. Porque muitas vezes eles não sabem lidar com o racismo. E o que difere a gente dessas pessoas? Oportunidades. Nós geramos oportunidades que os outros não geram. A vontade da criança voltar para a escola está nas nossas mãos. É na mão da educação antirracista. A vontade dela sair de casa com fome, porque muitos vêm para a escola só para comer, para ter cultura. Nós brotamos aquela vontade nelas. Somos nós da educação. Negros, não negros, antirracistas. Então, a gente precisa pensar mais na educação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Né? Então, a gente tem que pensar muito. Esse é um desafio, porque como a gente vai abraçar pequenininhos como a Miriam, né? Mais novinhos que ela, é no nosso olhar do dia a dia. Então, não basta só eu ir lá toda a representatividade. Eles falam que eu sou a rainha mor. Não adianta apenas ser uma rainha mor se você não tem amor pela etnia.
E eu tenho que demonstrar para os outros também. O desafio é muito maior, porque se eu venho só para o meu lado, que eu não sou boba, né? Eu tenho que ir para os outros lados também, porque os olhares, eles são parabólicas na educação. Então, é um desafio, trazer aquele que não quer saber. Você traz para a cidade os bambambãs, os melhores nisso, especialistas, pós-docs. Vocês fizeram de tudo na cidade. Mas se eu não mexer com o corpo humano, com o material humano que está dentro da escola que eu trabalho, nada vai resolver. Tem que ser um impacto, tem que ter esse impacto. Então, a preocupação é de baixo para cima, sabe? E é pela educação. É pela educação que o pai se dobra, é pela educação. Nas nossas mãos passam governadores, presidentes, cantores, as melhores costureiras. Nas nossas mãos passam todos. E imagina a responsabilidade que a gente tem, ainda mais numa educação antirracista. Né? A gente traz a Beatriz, ó, que menina feia, né? Transista maravilhosa, todo Dedé, todos eles maravilhosos. Né? Então, é referência, mas além da referência, o que nós estamos trazendo? A gente tem que trazer um todo. Né? A Regi traz debate gênero, é maravilhosa. Né? A Vive, a gente traz um pacote, só que esse pacote ele tem que ser muito, muito forte. E em nenhum lugar está dizendo que a gente tem que ser forte, mas é a nossa luta antirracista. Né? Não é um trabalho para nós, mas somos nós que temos essa demanda. Né? Então, se o povo não abrir oportunidade, se não se qualificar, se não entender que essa lei ela é obrigatória, porque ninguém trabalhou isso em nós há anos atrás. Não nos deram vazão, não nos deram força para falar, não nos deixaram falar, porque força a gente tem, tentaram nos emudecer. Por isso que a gente vive denunciando, por isso que a gente vive nas escolas, fazendo visitas. E isso, né? Tem que atingir esse aluno que está lá. Ele tem que olhar para nós e isso tem que impactar. Ele tem que, a partir de nós, criar essa força, criar essa resistência. Nós temos que plantar sonhos. Nós não estamos lá para matar as crianças. Nós estamos lá para plantar sonhos, para dizer para eles que eles podem. O que você vai ser quando crescer? Você vai ser o que você quiser. Sim. Você já é... quando eu for gente grande. Não, você já é gente hoje. Hoje você já é gente, hoje você já é importante, hoje você já é precioso. Mas, a partir do momento em que você se apropriar de conhecimento, que vai ser a sua melhor moeda de troca, você vai ser o que você bem entender. Porque o seu lugar é o lugar que você quiser ocupar. O seu espaço é onde você quiser transitar. Esse é o nosso maior desafio e o nosso maior compromisso enquanto educadores e educadoras. E a gente acredita que as mortes da juventude negra, elas podem ser brecadas por conta disso. O feminicídio, que 70% é contra mulheres negras, ele pode ser freado a partir da educação. A gente tem voz para fazer isso. Então, muitas mazelas que hoje a sociedade passa e fala que não é por conta do racismo, é o racismo. E nós sabemos que não é mimimi. Mas nós podemos sair de uma base de uma pirâmide. Nós podemos. Nós somos 60% num país. Basta que a gente acorde. A gente está ali caminhando, mas muita gente precisa acordar. E uma das meninas disse assim, hoje eu ouvia isso de um amigo, Marcos The Black. Ele disse que chegou na barbearia dele uma senhora, ele atende mulheres e homens, e chegou, eu quero deixar gravado isso, que eu quero que ele saiba um dia que a gente lembrou disso. E foi hoje. Uma senhora de 65 anos dizendo, meu filho, não mexe com essa coisa de racismo não, racismo não existe. O que vocês acham que essa mulher já passou até hoje? Quantas mazelas ela já passou? Quantas portas foram fechadas aqui? Negros não entram. A senhora tem que se calar porque a senhora é doméstica, ela é doméstica até hoje. Olhares nas lojas. Quantos de nós aqui nesse salão já fomos perseguidos? Eu filmei no Mufato e processei o gerente. Eu filmei. E o meu filho está aqui, ele estava comigo. Foi ele quem viu, foi o Guilherme quem viu. São olhares para você se arrebentar, mas eles batem onde eles não devem. Porque eu falo baixinho, vou na educação querendo quase que arrancar o olhinho fora.
e esse baixinho dói. Por quê? Porque eu não nasci para isso. Os meus filhos não nasceram para isso. Eu quero viver num país onde os meus filhos saiam, onde o Guilherme saia e eu tenho paz. Eu não durmo. Por quê? Porque eles abordam, a polícia aborda criança negra, adolescente negro. Tem que parar com isso. E outra coisa, uma das coisas que pode fazer a mudança aqui, como está fazendo em Londrina, a Tata encaminhou 180 vagas para pessoas negras para o Black Diva gerenciar. Sabe? Então, a gente precisa fazer algo que inclua mesmo. A gente fala muito sobre incluir, né? Mas o empreendedorismo também inclui muitas pessoas. Sabe? A gente precisa disso. Quantas empresas de Sertanópolis contratam pessoas negras? Qual empresa tem o selo aqui? Eu emprego pessoas negras. Porque o Black Divas em março vai lançar um selo da empresa que emprega. A gente recebeu um convite essa semana. Nós vamos lançar um selo. Aqui emprega-se, né? Pessoas negras. Então, a gente precisa ter esse olhar. Porque não adianta falar assim, olha, o pessoal que mora lá na periferia de Sertanópolis, gente, é dezembro, a gente vai levar cestas básicas. Nosso povo não quer cestas básicas. Quer um trabalho honesto, decente. Eles querem fazer compras, gente, no mercadinho, no mercadão, onde for. Uma oportunidade, né? Querem uma oportunidade. É isso aí, Mi. Acabou com tudo. Não, eu ia falar assim, quando ela começou a discursar e falar sobre a relação da educação, a comunidade, o falta de conhecimento, né? Acho que todas as questões que a gente foi pensando em falar, você acabou... Mas vou deixar você fazer essa pergunta e tudo, né? É que elas acabaram... A gente foi alinhando quando elas todas foram, as questões. exatamente, era isso que eu ia dizer. Quando vocês foram colocando, fazendo as colocações, Sim. foi alinhando tudo aquilo que a gente queria realmente perguntar, né? Dialogar, na verdade, né? Porque isso ia acontecer um diálogo mesmo. Imagina né? um manjar dos deuses aqui para nós hoje, Sertanópolis. É esse. É o encontro da oportunidade, né? Com a experiência. É um encontro. A gente veio para aprender com vocês. Quando você fala das empresas, eu fico me estendendo um pouco mais, mas assim, quando você fala das empresas, a escola, eu busco nas empresas emprego dos meus alunos, sabe? Eu pergunto para eles. Faz, né, gente? A gente luta por eles. Eles chegam lá comigo, me trazem os currículos, então eu tô começando assim, tá tendo emprego aí para você? Tá tendo emprego aí? Meus alunos estão precisando de emprego. É porque eu trabalho... Bota isso na rádio. Então, eu falei assim... Vai no canal da Cidade Fechada, manda bala. Não, e assim, vou começar a criar esse... Precisa, são estratégias. Um painel na escola, Sim. no noturno, porque os alunos estão precisando de emprego. E outra, contempla... E quando eu encaminho, assim, a escola está encaminhando também, o aluno, ele foi encaminhado Contempla a empresa que fez isso. Sim. Bota na televisão a empresa, bota na rádio. Olha, em todo lugar que você vai, fale. Você vai ver se a coisa não... Duas empresas ligam, a terceira empresa liga. Eu não tenho tantas vagas, mas sempre que eu tiver eu vou... Você entendeu? Hoje em Londrina, a Londrinete nos atende. A Londrinete. Então, sabe? E eu fico esse pensando, engajamento é tão importante. precisa, a gente precisa. Por conta de um que começou, tá indo para a terceira empresa. Precisa. Olha lá, que coisa boa. Não Meu dá Deus. para negar as coisas. Essa semana, um senhor chamou o Black Divas e nós fomos recolher. Eu vou postar hoje, tenho que postar que eu fiz um vídeo com ele. Ele falou, Aguilera, eu só tenho 8 cestas básicas aqui, mas a gente nunca fez isso na Inova. Eu fui rapidinho, falei, Éder, me leva. Mãe, de novo? Porque a gente não recebeu nenhuma, a gente não quer fazer isso. Mas tem pessoas com extrema necessidade. Entendo. E muitas vezes muito próximo do nosso ladinho. E você não está vendo. E para ela ter a oportunidade, assim, para ela conseguir aproveitar a oportunidade, ela precisa primeiramente comer, né? Sim, Estar sobre bem. isso, Mi. A gente precisa cuidar do nosso organismo para a gente estar bem, da nossa mente. Eu confesso que ando um tanto alterada. Estudar demais deixa doidinho, Mi. E é importante mostrar isso para os alunos na escola, para os adolescentes, principalmente, que estão nessa fase, que querem começar a trabalhar, querem ter o próprio dinheiro. Mostrar para eles, falar, olha, não brinca, se aproprie dos estudos, se aproprie de conhecimento. Conhecimento é poder. Você falar um inglês, você ser fluente em algo, isso vai fazer a diferença no seu currículo. Então, vai. Então, é muito importante mostrar para eles também que, para eles escolherem essas possibilidades, eles precisam
né, cuidar de si, cuidar desses aspectos, cuidarem da própria mente, cuidarem do corpo. E é função da escola tratar dessas questões, da autoestima deles. Então, é para além do currículo, é educar o ser humano enquanto pessoa integral. Agradecer o convite, o coletivo quer agradecer o convite, te convidar para encabeçar o Black Divas aqui na cidade, né, para ser a coordenadora aqui em Sertanópolis do Black Divas, e a gente dá o suporte para você, né? E não esquece disso, é um desafio, a gente vai para a empresa, vai para as escolas, vai para um tanto de coisas, e a gente também vai te acolher em Londrina para você passar um tempo com a gente lá, tá bom? E é isso, e assim, em nome da nossa etnia, em nome da comunidade negra também de Sertanópolis, porque a gente tem que fazer o que vocês estão fazendo aqui. A gente precisa dessa união, a gente precisa de abraço, a gente precisa ser contemplado. Hoje a Dilza me puxou a orelha, dizendo que precisa ser mais suave. Não, eu não consigo ser suave diante de tanta coisa perversa que acontece na minha vida, mas eu consigo ser amorosa e ela sabe disso, né? Amor. Abraçar, olhar para o olho e falar assim, ó, eu te quero bem, trem. Eu chamo elas de trem, desculpa. Mas a gente quer desejar para a comunidade negra e não negra da cidade de vocês um Natal especial, um ano de 2025 repleto de muita paz e saúde, porque o resto a gente conquista. A gente agradece a oportunidade. Nossa, eu estou muito feliz de poder ter essa conversa com vocês. É muito importante para mim, para o meu ser, né? Conversar com todas aí, educadoras, talvez eu vá para essa área, quem sabe um dia. Vai ser um prazer. Eu gostaria de agradecer também, né? Muito obrigada pela presença, foi muito bom estar dialogando com vocês, tá ampliando o nosso conhecimento, né? E tendo a oportunidade também desses convites que estão fazendo para mim e para mim também. Você vai junto, Entendeu? você sabe, né? Você vai Com junto. certeza. Bom, porque, né? Ó, Chama a Ju e usar chamar a Ju. Chama a Ju e levar a van toda, todo esse levar a grupo van aqui. toda. E agradecer esse pessoal do audiovisual, viu? Muito obrigada. Né? Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Deram paz pra gente, tranquilidade pra gente desenvolver a pauta. Foi um prazer conhecer. Vou abraçar aqui, daqui. Obrigada, Vou abraçar querida. você porque você gosta de abraço? Adoro. Então eu vou abraçar você aí. Muito obrigada.